Mas antes eu queria dizer por que nós aceitamos o magistério como essa autoridade que é capaz de dizer quais são as coisas que nós devemos acreditar, o que a Bíblia está dizendo e quais tradições estão de acordo com essa escritura. E abrindo o livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 15. Você que está em casa, abre agora o livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 15. E o que acontece é que no Antigo Testamento tem uma regra clara de várias leis mosaicas, mais de 600 mandamentos que eram necessários ser seguidos, além daquilo que é a lei natural. Então, lei natural que todos nós temos no coração em qualquer lugar do mundo. Em qualquer lugar do mundo, torturar uma criança é uma coisa errada. Por quê? Como São Paulo diz, seu som ressoa e se espalha em toda a terra. Então, todos nós temos a lei moral dentro do nosso coração. Mas existiam leis que eram dos judeus e que, quando a gente lê o Antigo Testamento, parece que elas devem ser seguidas eternamente. O que os apóstolos fazem aqui? Quando começam a se converter fiéis que eram de origem pagã, alguns que eram da seita dos fariseus dizem que eles precisariam seguir a lei de Moisés. E o que os apóstolos fazem, então? Está aqui no versículo 6, Atos Apóstolos 15, versículo 6. Então, os apóstolos e os anciãos reuniram-se para tratar desse assunto. É interessante que os apóstolos aqui não se reúnem sozinhos, mas existe já a figura dos anciãos que eles trazem com eles ali para conversar sobre esse tema, para decidir o que ia acontecer com aqueles judeus com aqueles pagãos que estavam entrando dentro do cristianismo. Nosso Senhor Jesus Cristo já tinha dito, quando ele viu a fé do centurião, que multidões iam vir do Oriente, do Ocidente, do Norte e do Sul, e se assentariam à mesa com Abraão, Isaque e Jacó, enquanto os filhos do reino seriam jogados fora, né? Então os apóstolos, isso é até engraçado, né? Os apóstolos já sabiam que os pagãos iam Só que você sabe aí que não é os 12 apóstolos do que você está lendo, né? Apóstolo é um ministério apostólico em Antioquia, que é o missionário, não é os 12 apóstolos que você está lendo. Não, mas olha só, em Jerusalém está escrito aqui. Chegaram então quais alguns são os apóstolos Judéia. Que estão em Jerusalém? Só Pedro e João. Tiago não é apóstolo, é irmão de Jesus. Exatamente, nossa, muito bom você trazer isso, porque são os apóstolos e os anciãos. Então eles sentam junto com esses anciãos que vão ser os seus sucessores. Na verdade, os apóstolos, eles são os anciãos, porque ele é uma sinagoga, uma igreja presbiteral. Por que não tem chamam essa diferença de 12? Deixa os 12 nem estão aí. Peraí, ele conclui. Pode eu acho que a gente vai ter bastante tempo para cada um fazer a sua argumentação. Isso. Okay. Então, os apóstolos, em todo momento aqui, está em Atos Apóstolos 15, ainda no início, eles estão em Jerusalém, são os apóstolos. Se reúnem com os anciãos, se reúnem os dois para tratar desse assunto. Eles vão debater bastante, mas o que é interessante é que no versículo 22, olha só o que está escrito aqui. Então, pareceu bem aos apóstolos e aos anciãos, e as versões da Bíblia mudam um pouquinho, mas todos estão dizendo a mesma coisa. Pareceu bem aos apóstolos e aos anciãos, de acordo com toda a igreja, escolher alguns dentre os seus para enviá-los a Antioquia com Paulo e Barnabé. Escolheram Judas, chamado Barsabás, e Silas, ambos muito respeitados pelos irmãos. Por intermédio deles enviaram a seguinte carta. Então eles mandam uma carta para os fiéis de Antioquia. E olha só, os apóstolos aqui, eles endereçam a carta junto dos anciãos, junto desses anciãos que eles escolheram para liderar as igrejas. Nós, quem? Os apóstolos e os anciãos, vossos irmãos, saudamos os irmãos dentre os gentios que estão em Antioquia, na Síria e na Cilícia. Versículo 24. Ficamos sabendo que alguns dos nossos cristãos, não mandados por nós, algumas versões trazem, sem ter recebido de nós semelhante incumbência, causaram entre vós perturbações com palavras que transtornaram o vosso espírito. Então decidimos de comum acordo escolher alguns representantes e mandá-los até vós, junto com os nossos queridos irmãos Barnabé e Paulo, homens que arriscaram a vida pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso estamos enviando Judas e Silas, que pessoalmente vos transmitirão a mesma mensagem, pois decidimos, o Espírito Santo e nós. Quem somos nós? Os apóstolos e os anciãos que eles haviam escolhido em Jerusalém. Não só os apóstolos. Eles, com o Espírito Santo, infalivelmente decidem isso aqui. Não vamos vos impor nenhum outro peso, além dessas coisas indispensáveis. Abster-se de carnes sacrificadas aos ídolos, do sangue, das carnes de animais sufocados, das uniões ilícitas. Fareis bem se evitardes essas coisas, passai bem. Eles não falam aqui do sábado, eles não falam aqui da questão das imagens, eles não falam aqui de um monte de coisas que os judeus faziam, e agora eles decidem, em nome do Espírito Santo, com toda a autoridade, que essas coisas não eram mais necessárias.
Não havia nenhuma escritura dizendo que essas coisas poderiam caducar. Nada dizendo isso. Mas os apóstolos, com autoridade, junto aos anciãos, eles não se separam dos anciãos. Eles dão essa autoridade para os anciãos. Por quê? Porque eles eram muito espertos? Porque eles tinham estudado muito? Não. Porque eles têm a imposição das mãos dos apóstolos e por isso eles têm a garantia do Espírito Santo para fazer as decisões corretas que Deus quer para nós. Okay. Então a Igreja Católica segue essa sucessão apostólica, como nós vemos aqui na Bíblia, está aqui testificando. Eu queria saber do Lucas, quem é que autoriza esse corpo de teólogos da sua igreja a fazer as interpretações da Escritura, discernir quais são as Escrituras sagradas ou não, e discernir quais tradições são baseadas nela ou não. Ok, vamos lá. Lucas. Tá, então vamos lá. Você está dizendo que Paulo então tinha uma doutrina secreta que não está na Bíblia e que essa doutrina é a tradição da sua igreja? Não, que eu estou dizendo que São Paulo traz algo que os judeus não tinham. Ele traz a boa nova, é uma novidade. Não, o que Paulo está falando é a revelação de Jesus Cristo. Jesus Cristo é o Evangelho. Jesus Cristo é a boa nova. Isso a gente concorda. Jesus Cristo é a palavra de Deus. Não tem nenhuma tradição gnóstica secreta que Paulo, Pedro e João passou por fora, porque isso aí é uma adaptação. Mas essa é a pregação deles aqui. Tá, mas calma aí, eu não deixei de interromper agora, não vou poder deixar você interromper. Conclui, Lucas. Não, a gente vai começar aqui. Não, se vocês quiserem bater o papo, para mim não tem problema. Não, mas assim, não existe... que ele me perguntou uma coisa. Essa ideia que a Igreja Católica desenvolveu durante a Idade Média de uma tradição oral, ela pega isso também desse modelo judaico, que Moisés transmitiu a Josué uma tradição oral e que isso nunca foi escrito e chegou até o tempo do judaísmo rabínico, né, com mais de 600 prescrições. O que Jesus Cristo vem fazer é realmente derrubar essa lei oral dos fariseus e derrubar essa lei oral do judaísmo rabínico, mostrando que isso não tinha a ver com Deuteronômio, não tinha a ver com os profetas, não tinha a ver com os salmos. A Igreja Católica, na Idade Média, ela vai fazer a mesma coisa. Ela vai criar diversas prescrições, diversas regras que você vai ter que obedecer, que não estão nas Escrituras, tá? E ela vai dizer, você tem que obedecer porque isso é tradição. Mas você não tem essa tradição. Nem na Bíblia, porque elas são sempre contrárias à palavra de Deus, e você também não tem na história. Então é uma tradição que você não consegue provar, né? Se eu te perguntar aí qual é essa tradição, você pode... anotar aí para mim, depois me responder qual é a tradição apostólica que Paulo, ou João, ou Pedro transmitiu. Quero uma, né? E mostrar se isso aí permanece até hoje. Agora, sobre essa questão do concílio de Antioquia, do concílio de Jerusalém, Atos 15, né? Agora vamos ver lá Gálatas 2, de 11 a 14. Gálatas 2, de 11 a 14, diz assim: Quando, porém, Pedro veio a Antioquia, enfrentei-o face a face por sua atitude condenável, pois antes de chegarem alguns da parte de Tiago, ele comia com gentios. Quando, porém, eles chegaram, afastou-se e separou-se dos gentios, temendo os que eram da circuncisão. Os demais judeus também se uniram a ele nessa hipocrisia, de modo que até Barnabé se deixou levar. Quando vi que não estavam andando de acordo com a verdade do Evangelho, declarei a Pedro, seu papa, de acordo com a sua doutrina, diante de todos: você é judeu, mas vive como gentio e não como judeu. Portanto, como pode obrigar gentios a viverem como judeus? Paulo está ensinando que essa tradição que foi acordada no concílio de Antioquia vai contra o evangelho, porque ensinava a separação das mesas. Se você fosse um judeu helênico, você não era o irmão de um judeu da terra. Se você fosse um judeu helênico, você não deveria comungar junto. Se você fosse gentio, de jeito nenhum. O que o concílio de Antioquia decide é literalmente manter para os gentios e para os judeus helênicos as prescrições que um estrangeiro deveria viver em Israel. Paulo quebra isso tudo, ele fala, não, Jesus Cristo ensinou que nele todos são um. Homens, mulheres, judeus, gentios, escravos, livres, não existe separação das mesas. Portanto, as prescrições do concílio de Antioquia não devem ser obedecidas porque vão contra o Espírito Santo. E aí Paulo fala contra isso também. Paulo ensina, né, na Bíblia contra isso, lá em 1 Coríntios 10, a partir do versículo 25, o Concílio de Jerusalém decide o quê? Que você tem que se afastar de carne sacrificada, de carne sufocada, de carne com sangue. Tá? Porque isso é aquilo que um estrangeiro deve viver dentro de Israel. Ou seja, o Concílio de Jerusalém só está mantendo o judaísmo.
né, tá vivendo literalmente o que a gente chama de judeu-cristianismo e não de fé. E aí o que ele diz? Vocês podem comer de tudo que se vende no açougue, sem terem nenhuma dúvida de consciência. Pois como dizem as escrituras sagradas, a terra e tudo que nela há existe pertence ao Senhor. Se alguém que não é cristão convidá-los para comer e vocês resolverem ir, como que for posto na frente de vocês e não façam perguntas por motivo da consciência. Mas se alguém disser, essa comida foi oferecida aos ídolos, nesse caso não comam. E aí você pode continuar lendo aí até o versículo 30. Ou seja, existe uma tensão aí entre Jesus, o Evangelho, a revelação de Deus, e literalmente a tradição judaica. E o que Paulo está mostrando é exatamente isso. O Evangelho, a revelação de Cristo é superior.